Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Ora, quero aqui expressar alegria nesta noite de poder cultuar com meus irmãos aqui na igreja que me congregam. E atendendo o convite do irmão Vitor, fico alegre, irmãos, de poder ter esta oportunidade de falar algo da parte de Deus. Estou alegre, estou de posse de minha vitória com meu filho Levi Samuel, que nasceu há poucos dias. Confesso que também fico um pouco tímido de pregar em live, já tenho um pouco de experiência e às vezes a pregação, quando a gente fica exposto a câmeras, a gente fica um pouco tímido, mas eu quero vos dizer que Deus está neste lugar. Eu fico alegre de ter essa oportunidade. Quero agradecer ao irmão Vitor, porque Deus ainda fala neste lugar e é um instrumento que Deus tem usado nessa terra, principalmente nesse trabalho de missões. Ele e os demais irmãos que têm o compromisso de estar ali falando algo da parte de Deus. Já foi lido aqui relatório, já foi pedida oração por país, se não me falha a memória, Somália, não é verdade? E aqui, irmãos, nós estamos também enfrentando muitas dificuldades. Não sabemos, assim, na sua totalidade, o que os missionários enfrentam além de fronteiras, mas podemos ter sim uma ideia que não é brincadeira. E eu quero vos dizer que continue orando, buscando ao Senhor, porque o Senhor está voltando e Ele vai vir buscar a sua igreja de uma forma gloriosa. Aqui, irmãos, eu separei um pequeno texto que toda a igreja conhece, Lucas capítulo de número 15, que tem as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Toda a igreja conhece, mas eu lendo isso aqui hoje chamou a atenção ao meu coração e nos traz a certeza que nós não podemos desistir. Quando eu leio aqui no Lucas, no capítulo de número 15, no versículo 1 em diante, diz assim, e chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe disse, propôs a parábola dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não volta após a perdida até que venha achá-la, e achando-a põe sobre os seus ombros cheio de alegria, de júbilo, e chegando à sua casa convoca os amigos, vizinhos e lhe alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha perdida. O versículo 7 diz assim, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A parábola seguinte fala de uma mulher que perde uma das suas dracmas e ela fica aflita dentro da sua casa. A Bíblia diz que agora ela pega uma vassoura e ela acende a candeia e começa a procurar até achar. A Bíblia diz que quando ela acha, convoca a vizinhança para também assim se alegrar. E no versículo 9 diz assim, e achando a convoca as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nós vamos ver no texto lido a primeira e a segunda parábola que há alegria no céu, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E quando nós vemos outra parábola, que não vou ler toda,
porque para ganharmos tempo, mas nos tem o mesmo sentido. Você observe que a dracma foi perdida dentro da casa, e você também observe que a primeira parábola da ovelha, ela mesmo se perdeu. A dracma é um objeto inanimado que não tem desejo próprio, diferente de um ser vivo como uma ovelha, que pode traçar caminhos diferentes a seu bel prazer. E também nós vamos ler uma parábola que está aqui sobre o filho pródigo, que está no versículo de número 11 do mesmo capítulo, e no versículo 24 diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Glória a Deus. Nós ficamos alegres, irmãos, diante de parábolas como essa, e vendo a desenvoltura daqueles que têm o cuidado e a responsabilidade que verga sobre os seus ombros de levar, de anunciar a verdadeira palavra de Deus. Quando nós lemos a nossa Bíblia em capítulo 4 de 2 Timóteo, diz que pregues a palavra antes tempo e fora de tempo. Nós sabemos que Eclesiastes 3:1 diz que há tempo determinado para todas as coisas, não é verdade? Mas sabemos que para anunciar a palavra de Deus, Paulo nos orienta que não há tempo. Você pode pregar a palavra até com o seu andar, você pode pregar a palavra até com um gesto seu, você pode anunciar a palavra de várias formas, com seu celular, com seu notebook, você pode anunciar a palavra na sua vizinhança, no seu trabalho, de acordo com a regra que é regida naquele lugar. Uma coisa nós sabemos: o Espírito Santo que habita em mim e em você nos instrui como nós devemos anunciar esta palavra. Glória a Deus. É bem verdade que existem situações em nossa vida, irmãos, que nos entristece. Quando você observa um texto como a dracma perdida, a dracma foi perdida dentro da casa. E eu quero vos dizer, tomamos como uma alegoria, e sabendo que se trata de uma palavra, podemos dizer que a mulher pode simbolizar o Espírito Santo. E também sabemos que era de costume uma moça judia, após casar, ela adquiria um colar com 10 dracmas, segundo alguns historiadores, e perdendo uma daquelas dracmas, a aflição tomava e batia no seu coração. Da mesma forma, aquela mulher, como procurava a dracma, é o Espírito Santo procurando um coração perdido, arrependido, quebrantado. Ei, irmãos, eu vou vos dizer nesta noite: o Espírito Santo de Deus, que move o meu e o teu coração com essa fome, com esse desejo de ganhar almas para Jesus, quisera, irmãos, que todo esse desejo, esta fome de buscar, de ganhar alguém para Jesus, plantasse em todos os corações. Eu bem vos diria que muitos estariam renovados, alegres na presença de Deus. Mas o que nós, irmãos, vemos pelos esses últimos dias é um esfriamento espiritual terrível. Pessoas que evangelizavam não evangelizam mais, pessoas que oravam não oram mais. É bem verdade que o terror tomou conta da nossa nação, do nosso país, mas Deus sempre levanta pessoas em momentos caóticos, e essa pessoa que Deus tem levantado é você nessa terra. Te prepara, porque esta guerra está proposta. Toma de posse as ferramentas que Deus colocou em tuas mãos, como diz lá em Efésios, no capítulo de número 6, comece a se revestir das armaduras de Deus, porque a guerra está aí, e Deus separou você para levar a palavra, para fazer a diferença, para orar e as pessoas serem libertas. Deus conta com você. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Aleluia, glória a Deus. Deus usa pessoas ousadas, irmãos, porque Ele te deu o espírito de ousadia. Um certo dia, indo visitar o irmão Daniel, que está aqui presente, num presídio militar, porque Deus salvou a minha vida e a vida dele dentro daqueles lugares. Da mesma forma que Deus salvou o irmão Daniel, que está aqui sentado,
Deus salvou a minha vida. Me permita, Daniel, trazer aqui um pedaço de testemunho que faz parte da minha vida e da tua. Este homem que está aqui, que a igreja conhece, um certo dia sofreu um atentado. E eu fiquei muito aflito em meu coração e já conhecia Jesus. E eu orei no meu quarto e disse: Senhor, salva Daniel. Se dirigi até aquele hospital onde ele se encontrava cirurgiado, porque foi defragado vários disparos contra a sua vida. E ali eu chegava: Daniel, o caminho é Jesus, e Jesus pode mudar o quadro. E Daniel dizia: Moreira, o que eu faço? Eu disse: Daniel, tem que aceitar a Jesus e servir a Jesus com todo vigor, com toda alegria, porque Deus vai montar guarda sobre a tua vida e Deus vai te proteger, porque Deus, Ele é fiel. E naquele dia Daniel entregou a sua vida para Jesus. Dias seguintes começou a se congregar e caminhamos ali. Passou-se o tempo, Daniel enfraqueceu um pouco e se desviou um pouco dos caminhos com o Senhor e sofreu outro atentado. Foi ali alvejado novamente, foi bater naquele hospital e fomos novamente ali, Daniel, voltar para os caminhos de Jesus, que eu te garanto que nunca mais sofrerás atentado, praga alguma chegará à tua tenda, nada mais te sucederá. E Daniel, como filho pródigo, tomou ali uma decisão, uma postura e disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E Daniel aceitou Jesus novamente. E pergunta a Daniel: quantos atentados ele sofreu mais? Sabe por quê? Porque Deus, Ele guarda o homem e coloca e assenta em lugares de príncipe. Então, por que você está com medo de tanta coisa? Está com medo de sair? Está com medo de aqui e acolá? O Deus que guardou Elias naquele querite é o Deus que te guarda. O Deus que usou aquela mulher chamada Raabe para guardar aqueles espias é o Deus que te guarda. Até aqui o Senhor te ajudou. Trabalha na seara, arregaça as mangas e fala o que o Senhor te mandar falar, porque Deus te chamou para uma grande obra. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é maravilhoso. Eu fico alegre, irmãos, porque a Bíblia diz: e há alegria no céu pelo pecador que se arrepende. Fazer missões, irmãos, não é simplesmente esperar uns irmãos armar o som e você ir de passagem e falar aquelas palavras que você fala. Glória a Deus, que edifica. E antes de terminar, até de desmanchar o som, você vai embora sem pegar nem numa caixa. Muitas vezes tem pessoas que é muito ocupado, mas fazer missões não é só isso, falar de Jesus. Fazer missões é quando alguém aceitar Jesus, você sentir em seu coração o desejo de ajudar. Porque levantar a mão é uma coisa, agora permanecer é outra. Você está pensando, irmãos, que é da mesma forma que há 10 anos atrás, quando eu aceitei Jesus? Quando o pastor, alguém dizia Jesus e alguém botava o joelho e alguém clamava, o Senhor é testemunha disso. 5, 6 era batizado com o Espírito Santo. Onde as pessoas que vêm pregar com a responsabilidade, muitas vezes tem que levar os seus ombros uma igreja todinha, porque se der um glória a Deus alto, vai causar escândalo. Existe uma comitiva de incredulidade e Deus não operou muitos milagres naquele lugar por causa da incredulidade do povo. Tem pessoas que não acreditam mais, tem pessoas que se uma pessoa bater o pé ou der um glória a Deus, diz que é meninice. Mas eu venho aqui vos dizer que Deus separou um povo diferente nessa terra e vai levantar a muitos, porque eu li na Bíblia Sagrada, quando eu lia e observava, e eu fiquei alegre, pessoas que não desistiram, como, irmãos, como lá em Números diz que quando Deus levanta Moisés, quando Deus levanta Abraão, quando Deus levanta Arão, todos esses homens que foram levantados foi com ousadia, foi com vigor, com alegria. E eu, irmãos, venho vos dizer, não é hora de desistir, não é hora de parar, não é hora de baixar a cabeça. Ergue a tua cabeça. Quando Deus diz assim: olha, Moisés, chama o povo, lá em Números, do capítulo número 13, chama o povo, manda 12 representantes das tribos a espiar Canaã, porque é a terra que nós vamos tomar, é a terra que nós vamos, estamos bem pertinho. Agora aquele homem separa
e envia aqueles homens vão, olha, entre eles Josué, Calebe, aquele povo observa, e muitos dos que foram enviados olhando com os seus olhos naturais, viram os filhos de Anak, viram ali gigantes, tomados andando, os cananeus, as pessoas em cada espaço dali, irmãos, tomavam aquela terra, e os olhos naturais deles dizendo, somos como os gafanhotos, não vamos conseguir, e ali eles tiraram até um fruto, irmãos, observaram que as uvas tinham que ser levadas com vara no ombro de cada um, porque os cachos eram enormes, e chegaram de volta para Moisés e disseram, olha, a terra que tu nos mandaste ver, ela manda o quê? Leite e mel, mas os gigantes tomaram conta, e nós não vamos conseguir. Agora quem abre a boca? Calebe abre a boca, toma a voz do povo negativo, nós vamos em frente, porque o Senhor prometeu, e a Bíblia diz, vamos para lá animosamente, porque o Senhor nos dará por herança. Enquanto os muitos querem desistir mediante essa tribulação, Deus vai levantar Calebe e vai levantar Josué para seguir em frente, porque a ordem do missionário, a ordem do discípulo de Deus é marchar nessa terra. Não desista em nome de Jesus. Não desista, irmãos, em nome de Jesus. Porque alguém ganha uma pessoa para Jesus e o missionário faz a manutenção. Um certo dia falei de Jesus para um jovem, e ele veio para a igreja quando eu me congregava em Getsemane. E aquele jovem veio um dia, veio 2, e veio 3, e veio 4. E ele escutou num conjunto dos jovens alguém dizer assim, esse menino só tem essa roupa. 5 dias com a mesma roupa. Mas quem é missionário é diferente, irmãos. Não vai dizer nunca um negócio desse. O missionário, ele vai juntar com 1 ou 2, vai na loja, vai comprar uma calça, vai comprar camisa. O missionário, ele enxerga diferente. O missionário, ele tem a visão de Eliseu. Vocês sabem, é bem verdade, que Eliseu, aqui em 2 Reis, no capítulo de número 2, se você observar a palavra, ao qual alguém que tem compromisso com Deus, ele tem a sede de buscar mais e mais, ele se destaca, ele fica diferente, não porque ele quer aparecer, ele não perde permissão, ele não perde oportunidade a ninguém, quem dá oportunidade a ele é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele se sensibiliza com a dor do outro. E quando eu vejo aqui um homem como Eliseu, a Bíblia diz que ele toma conhecimento que Elias vai ser tomado por cima de sua cabeça. É advertido por várias vezes. Se você abrir a sua Bíblia e ver em 2 Reis, irmãos, no capítulo de número 2, você vai observar que aquele homem tem um conhecimento que Elias iria ser arrebatado numa carruagem de fogo. E a Bíblia diz que ele não desiste, porque ele tinha um espírito missionário dentro dele. Nada poderia acabar, era crente. Elias também, ele via os milagres que eles operavam, mas ele queria mais. E um certo dia, os profetas que iriam chegando ali em Batel, ouvindo Eliseu se aproximar, disse: olha, estás tu sabendo que Elias vai ser arrebatado diante de tua cabeça? E ele simplesmente dizia: calai-vos, fique quieto. E de repente Elias disse: olha, é necessário que eu vá a Betel. E ele disse para Eliseu: olha, fica-te aí. Eliseu disse: eu estou determinado, eu não vou desistir, eu não vou ficar assim. Vive o Senhor meu Deus, que onde tu estiver eu estarei também. E eles foram para Betel, chegaram ali, o Senhor fala novamente com Elias e diz: Elias, vai a Jericó. E Elias olha agora para Eliseu e diz assim: Eliseu, fica-te aí, porque é necessário eu ir para Jericó. E ele novamente diz: vive o Senhor, vive o meu Deus, como eu não te deixarei ir, só irei eu contigo. Ou seja, ele estava determinado a ver, visualizar o maior
maior acontecimento daquela época, um homem ser arrebatado em um carro de fogo com os cavaleiros ali naquele lugar. E os profetas desanimando, e dizia assim: olha, estás tu sabendo que o teu Senhor Elias vai ser arrebatado? E ele dizia: calai-vos, eu não vou desistir. E a Bíblia diz que na terceira vez o Senhor me enviou ao Jordão, mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E quando eu leio o versículo de número 7, e foram 50 homens dos filhos do profeta, e de longe pararam de frente a eles, ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a capa e a abriu e aferiu as águas, e as águas se dividiram para as duas bordas e passaram ambos a seco. E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, porque eu vou ser tomado, eu vou ser levado. E aquele homem simplesmente disse assim: eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Ei, irmãos, quanto mais busca, quanto mais quer, quanto mais jejua, quanto mais deseja jejuar, quanto mais ora, quanto mais quer orar. Ei, a sede toma conta, porque eu vou lhe dizer uma coisa: o pão da vida que desceu do céu, só ele sacia a tua fome. É necessário, irmãos. Nós somos missionários. Todo aquele que aceita Jesus é discípulo, dá para aprender. Mas quando nós aceitamos Jesus, é para quê? Para povoar o céu. Eu e você aceitamos Jesus. Tem pessoas que nem ligam. Entra ano, 2, 3 anos, não quer ganhar uma alminha para Jesus. Às vezes você tem que entender que existe, sim, um pronunciamento coletivo. Mas quem sabe, se você não tem vocação de ganhar alma para Jesus, só você e aquela pessoa. Um certo dia, um colega ia ser transferido para um presídio federal fora do nosso estado. E eu pedi permissão naquele presídio para fazer-lhe uma visita. E eu chegando para aquele homem disse: homem, eu sou crente agora, aceitei Jesus para ir morar no céu. E eu vim aqui para te dizer 3 coisas, tu acredita em mim? E ele disse: eu acredito. Eu disse: eu passei pela situação que tu passaste, e só quem livra o homem deste caminho é Jesus. Tu crê que Deus me absolveu, mesmo tendo uma sentença condenatória? E ele disse: fiquei sabendo, Moreira, que todo foi condenado, mas o juiz pronunciou lá no dia do julgamento que você estava absolvido. E eu venho aqui para te dizer que quem me absolveu aquele dia foi Jesus de Nazaré. E ele disse para mim: Moreira, como é que eu faço para conhecer esse Jesus? E eu disse: vou te explicar agora como está escrito na Bíblia Sagrada. E ele disse: mas como é que está escrito, Moreira? E eu comecei a procurar na Bíblia naquele dia como se fosse hoje. E eu disse a ele: olha, confessa Jesus como teu Salvador. E ele disse: é só isso mesmo? Eu disse: não, abra sua Bíblia lá em Mateus 10. E ele abriu. Agora veja o versículo de número 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. E ele disse: como é que eu faço? Eu disse: chame 3 ou 4 pessoas e você vai abrir sua boca e dizer que aceita Jesus diante dos homens. E aquele homem aceitou a Jesus, porque Deus, ele é fiel. Deus vai te dar estratégia de ganhar alma para Jesus. Você não vai expelir as pessoas com o teu pronunciar, porque existem coisas, irmãos, que Deus vai lhe orientar. Não adianta nós estarmos na rua pegando o microfone e dizendo: você que está bebendo vai para o inferno. Deus quer que você pregue o amor, Deus quer que você pregue a verdade. Mas inferno se trata em escola dominical. Deus vai fazer uma coisa sobrenatural e vai trazer solução para a tua vida. Você que está aqui me assistindo nesta live, não desista dos teus parentes, não desista de nada, porque Eliseu não desistiu de obter a unção dobrada. A Bíblia diz que Elias disse a ele: olha, quando eu for arrebatado, se tu veres quem me levou, se tu veres o momento que eu for arrebatado desta terra, se sucederá o que deseja o teu coração, receberás a unção dobrada. Mas o evento era muito ligeiro. O evento era no abrir e
piscar de olhos, e Eliseu não poderia desistir. Elias andava e Eliseu olhava. Elias ia para um lado e Eliseu, cadê você? Eu estou te vendo. De um lado para o outro, ele não perdia o foco. Ei, é Jesus falando e você dizendo, eu estou ouvindo. É Jesus dizendo, vai ali, e você dizendo, eu vou obedecer. Sabe por quê? Quem está ligado com o céu faz como o Abacuque, quando Deus disse, toma a tua torre de vigia. Deus, ele está neste lugar. Quem compreende essa palavra, levanta a sua mão. Deus, ele é bom, pastor. Alamanto e nem cabe a só. Fica alegre, porque Deus nesses últimos dias está dizendo, vai ter renovo. Você que estava desanimado, não se preocupe da forma de eu pregar, mas deixa eu te dizer aqui na live, nesse celular, desliga um pouco o celular quando terminar essa live. Se desgruda mais, um pouquinho só, e monta no teu quarto um cantinho secreto. Gaste um pouquinho de tempo ali com Jesus. Não é gastar, você vai ganhar. Você diz assim no seu coração, a partir de hoje eu vou separar 1 hora da minha vida para dobrar o meu joelho, mesmo que não tenha palavras no seu vocabulário, mas você vai ficar lá de joelho, chorando, gemendo e dizendo, Senhor, chega aqui na minha vida, na vida dos meus, da minha parentela. Deus, ele está te ouvindo e vai realizar um milagre na tua casa. E a Bíblia nos diz que de repente Elias foi tomado. E a Bíblia diz que quando Elias foi tomado, no versículo de número 12 diz, o que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros e cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, rasgou em 2 partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se para a borda do Jordão. E tomou a capa Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? E a Bíblia diz que aquele rio se abriu, porque aquele homem perseverou, e ele viu carros e cavaleiros. Não perca o foco, não perca a visão, porque Deus, ele vai fazer milagre na tua casa e na tua vida. Eu, irmãos, fico alegre e vejo uma passagem como essa, que a dracma foi perdida dentro da casa. Quando você lê Lucas no capítulo 2 e versículo de número 39, a Bíblia vai nos dizer, ora, todos os anos iam os pais de Jesus a Jerusalém, a festa da Páscoa. Jesus e José e Maria levavam Jesus, que tinha 12 anos, a Bíblia diz, de idade, e ali, irmãos, aqueles eram ligados com Jesus. Maria sabia tudo o que tinha acontecido, porque o anjo lhe apresentava. A instrução veio para José, e ali ele andava com Jesus, e Maria também, e seus primos e familiares e pessoas. Mas não bastasse, a Bíblia vem nos dizer no capítulo de número 48, e quando o viram, maravilharam-se e disseram à sua mãe, filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procuravam. Mas por que este relato, irmãos? Porque José e Maria perderam Jesus naquela festa. Aquela mulher perdeu a dracma dentro de casa. Tudo bem que é uma parábola, mas José e Maria perderam Jesus na festa. Procuraram durante 3 dias. Quantas pessoas estão na festa? Quantas pessoas estão dentro da casa e não entenderam que estão perdendo Jesus por motivos insignificantes? O teu inimigo é sargaz, se chama Satanás, vai fazer de tudo para te destruir, mas
mas existe um que a qualquer momento se levantará do trono e erguerá a mão para te garantir vitória. Não perca Jesus. Você tem vindo à igreja, você tem andado, tem observado, comissão de visita todo, mas o coração está distanciando de Jesus, e a palavra é: não perca Jesus, não desista, persevere, busque enquanto se pode achar, porque o Senhor está voltando. Esta é a palavra que Deus colocou em meu coração, e eu me alegro e digo: glória a Deus.